Graça e paz sobre a tua vida. Mais uma reflexão, mais um tempo para repensarmos nossas vidas diante de nosso Deus e de nosso Pai. Não dá para viver o Evangelho de qualquer maneira e não dá para viver sendo religioso, pois na religiosidade nós simplesmente expressamos pensamento de homens, somos sectários e vivemos por regras, por mandamentos que não traduzem em nada a vontade de Deus. Somos chamados para o reino, somos chamados para a vida de Deus, para conhecer a Deus. Conhecendo Deus, falar acerca daquilo que nós conhecemos, falar dele, falar da sua vontade, do seu querer, do seu plano e do que seja viver o reino de Deus, viver a família de Deus, viver a vontade daquele que nos tirou das trevas para a sua luz, para o seu reino, para sermos um reino de sacerdotes, uma nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus e para proclamar as virtudes dele. Nós somos chamados para isso, para revelar o reino e tudo que a gente faz, a gente tem que falar do que nós conhecemos. Temos que falar do conhecimento que temos do Pai, do que temos aprendido, de como temos crescido, da vontade dele para as nossas vidas. Por isso, o reino de Deus fala disto. Logo depois da morte de Estevão, que começou uma perseguição na igreja, houve um espalhar de pessoas por toda aquela região, e por onde iam pregavam. Isso está lá em Atos 8,4, diz assim: entre mentes os que foram dispersos iam por toda parte pregando a palavra. Que é pregar? Pregar é falar acerca, é viver, é expressar, é manifestar aquilo que conhece. E disto que trata o reino de Deus. Falarmos do que conhecemos, do que aprendemos. Nós precisamos entender isso. É disto que o reino de Deus fala. Não fala de outra coisa. Não se trata de ensinar as pessoas acerca de uma religião, do que seja a religião de Deus ou de Cristo Jesus. Jesus não veio pregar nenhuma religião, nem ensinar sobre religião alguma. Ele veio falar do Pai, da vontade do Pai, do querer do Pai para as nossas vidas. Ele veio manifestar a graça de Deus, o amor de Deus. Ele veio ser a expressão visível do Deus invisível. Nós precisamos compreender isso, que assim como ele foi enviado pelo Pai para fazer isso, nós fomos enviados por Cristo para fazermos a mesma coisa. Ensinar, fazer discípulo, fala do quê? Fala de ensinar as pessoas a viverem o reino de Deus, a entender a vontade, a conhecer a Deus, conhecer na sua intimidade. Jesus, na sua oferta, no seu amor, na sua morte, na cruz em nosso lugar, ele abriu o acesso à presença de Deus. O véu que separava foi rompido, rasgou. Para quê? Para que nós pudéssemos entrar na presença de Deus. Quem nos coloca na presença de Deus é Cristo, é o seu sangue vertido na cruz, é o sangue que nos purifica de todo pecado. E este sangue, a sua obra na cruz, é que nos apresenta diante de Deus santos, inculpáveis e irrepreensíveis. Tendo esse conhecimento, tendo esse acesso à presença de Deus, conhecendo a Deus, por meio da sua palavra, pelo andar com outros, o aprender com o exemplo, aí então nós caminhamos rumo àquilo que seja a expressão da plenitude de Cristo, ou seja, da obra que Deus realizou em nossas vidas, fazendo de nós nova criatura. E nós pregamos sobre o quê? Pregamos sobre isso, por isso a gente revela o reino nas nossas ações, na maneira como agimos, na integridade que revelamos, na honestidade, na bondade que manifestamos, na expressão da graça de Deus, do amor de Deus diante das pessoas. É isso que nós falamos, é sobre isso que nós pregamos. É sobre isso que nós vivemos, família de Deus, revelando o reino, o amor, ensinando uns aos outros, ajudando uns aos outros na jornada.
Não se trata de outra coisa, se trata simplesmente disso, do reino de Deus. Que nós possamos entender essas coisas, submeter à vontade do Pai e sermos expressão do Pai neste mundo. Que a gente viva o Evangelho na plenitude da vontade de Deus, para a glória e louvor do nome de nosso Deus. Graça e paz sobre a tua vida. Amém.